quando acontece isso com Lutero, baseado já nesses homens lá atrás, como é que a gente entende, ou como é que começa na história a mostrar esse embate que ele vai ter? E quais são as coisas que ele vai combater na Igreja Católica? Ele começa a ver problemas ali e ele quer que seja resolvido. Ele não acha nem que é o homem que vai resolver, ele só está levando os pontos para que a igreja preste atenção naquilo. Quais são esses pontos assim que mais chamam a atenção? Depois eu passo pro Paulo, mas acho que o primeiro embate dele foi ter ido a Roma. Qual é a intenção dele nisso? Quando ele chega em Roma, ele se choca com aquilo, tudo com aquela realidade. Né? E falou, cara, isso não tá certo. E aí ele compra uma indulgência para um parente dele, que é perdoado há 500 anos. Não lembro se é tio, o avô, ele compra, ele paga a penitência, sobe a escada, ele vê que tinha prostíbulos pro clero, ele chega lá e vê o clero entrando em prostíbulo, ele vê um contexto muito diferente. E ali, acho que ele imaginou, é igual muitas pessoas têm a sensação hoje, errônea, de que vai em Israel, vai encontrar 600 igrejas, que ali é o templo de adoração a Jesus. É o mesmo contexto, um contexto todo desvirtuado. Aquele foi o primeiro impacto. Eu vejo uma pedagogia de Deus progressiva. Cara, tá vendo que é isso aqui que você deseja? É isso que você entendeu do Evangelho? E aí quando ele volta, o entendimento é que ele começa a ser o chato do seminário. Ele já tinha os dilemas dele antes de ir para Roma. E quando volta, isso potencializou. Em Roma a coisa só explode, né? Potencializou. Fala, querido. Cara, como é que a gente vê aí? Qual era a intenção dele? E o que a gente vê ele combatendo assim, ó, ele não tá nem combatendo de início, né? O que ele tá levando pra mesa ali pra ser tratado? Cara, Martinho Lutero, ele é bem isso. Ele chega em Roma e ele se depara com aquele cenário. Cara, eu imagino ele entrando em parafuso, tipo assim, sem entender como assim esses caras estão vivendo isso, estão fazendo isso. Tanto que lembro, eu já vi alguém comentar que ele começa uma reforma meio que sem querer. Porque quando ele escreve ali, sabe tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele discordou, ele não começa, sabe, de uma forma, ele não tá se rebelando contra a Igreja Católica. Ele não tá sendo agressivo, ele não tá, tipo assim, atacando o papado, ele não tá, sabe, ele só simplesmente tá dizendo, olha, eu identifiquei isso que está errado. Vamos conversar. Olha só, isso não pode acontecer. Então você vai ver ali que nas 95 teses, quando ele escreve, na verdade ele nem separa como 95 teses. Ele entrega diretamente, né, pro líder, fala, vamos dizer assim, nos dias de hoje, era como se fosse, vamos trazer para uma realidade da igreja protestante, era como se tivesse um membro, sabe, e acabou de ter esse encontro com Deus e a pessoa tá tão cheia ali de Deus e ela começa a ver coisas erradas e ela pega, eu tenho que levar isso pro meu pastor. Eu acho isso muito bacana. Porque... Ele há esse respeito ainda com, sabe, com a liderança. Olha só, isso aqui tá errado. Ele envia a carta, sabe, o líder dele, vamos dizer assim, o líder dele lê, cara. Então é um cara que começa sem querer a reforma. Pode falar. Escuta só. O ano de 2024, no meio evangélico, foi marcado também por o desembolhar, assim, uma atenção a muitos escândalos no meio da igreja. E muitos dos caras que são a voz disso e tudo mais se colocam meio que tipo, não, porque a gente está fazendo, nós somos reformadores desse tempo e tudo mais. Só que, cara, a gente pode fazer um paralelo entre eles e Lutero, entre eles e Calvino, esses caras, porque eu acho que hoje existe mais uma questão de exposição e pregação do próprio Instagram do que necessariamente uma... cara, vamos desviar o curso aqui, vamos voltar pro centro do evangelho em paz. Os caras já chegam, vê alguma coisa errada, já a primeira coisa que faz, um vídeo no YouTube. Pô, e o que isso acrescenta? E o que já quer passar no telão já lá. Aqui, entendeu? Descobri. É muito bacana a gente falar sobre reforma nesse ano, porque o Brasil acho que foi muito afetado por... Pô, realmente, cara, tinha muita coisa errada em alguns lugares, assim, pelo que eu vi, en passant, assim, mas ao mesmo tempo eu vi gente, com todo respeito, assim,
mal intencionada nessas. Parece assim, cara, que propagar erro dos outros se tornou um lucro. Sim. Então, o outro ministério Mas que tem um lucro. o outro ministério que tem um podcast famosão começou a escândalo. O cara mete o quê? Um livro e um seminário. Um curso online. Então, assim, eu não vejo. Eu vejo hoje, assim, muita diferença, cara. Um cara hoje, para se falar reformador, ele tem que ter um espírito de unidade.